pessoal, tudo bom? A gente hoje vai ver radioatividade. Olha aí, pessoal, radioatividade, tá? Vamos pensar inicialmente na radioatividade como um fenômeno exclusivo do núcleo. A radioatividade é um fenômeno que acontece quando o núcleo é instável. É só núcleo que interessa agora, tá bem? Então, quando o elemento tem um núcleo instável, o elemento é considerado radioativo. Ele emite radiação, ele emite partícula e vai buscando a estabilidade. Gustavo, então o que faz o elemento ter um núcleo instável? Ah, ótimo. O que faz o elemento ter um núcleo instável? Becquerel, olha, Becquerel, quando descobriu a radioatividade, ele percebe, pessoal, que é um fenômeno de emissão de partículas que, com o tempo, chega-se à conclusão, os outros cientistas, a modernidade, de que esse núcleo é instável quando ele tem um desequilíbrio, isso mesmo, um desequilíbrio entre prótons e nêutrons. Então a gente tem aqui, olha, um gráfico onde número de nêutrons, número de prótons, e aqui essa reta em vermelho fechada é quando a proporção é 1:1, um próton para um nêutron. Ah, então quer dizer que se eu tiver um próton para um nêutron, o elemento é estável. Não. Quer dizer que até 20 prótons, olha bem, até 20 prótons, 20, aí sim a relação é um próton para um nêutron. Quando passa de 20, olha como a curva de estabilidade vai saindo. Aí, pessoal, você tem que analisar a curva, tá certo? A gente chama isso de faixa de estabilidade ou vale de estabilidade. Todo mundo que está nessa faixa é estável. Quem está acima ou abaixo é radioativo. Quem está acima é porque tem muito nêutron. Quem está abaixo é porque tem muito próton. Outro detalhe importante que muita gente me pergunta: pô, Gustavo, o núcleo é tão pequenininho, como é que o núcleo pode ter tanta, tanta, tanta energia? É porque o núcleo, embora seja pequeno, ele é muito denso, pessoal. Ele é denso, viu? Olha aqui, olha aqui, olha a densidade do núcleo. Em torno de 2 vezes 10 a 14 gramas por centímetros cúbicos. Pessoal, 2 vezes 10 a 14 gramas por centímetro cúbico. Só para tu ter uma ideia, o elemento mais denso da tabela periódica, o mais denso, lembra daquela dupla ósmio e irídio? O ósmio tem uma densidade de 22,4 grama por centímetro cúbico e é o mais denso. Imagina aqui, ó, 2 vezes 10 a 14 gramas por centímetro cúbico. Aí vem naquele princípio de Einstein, né? Uma densidade, uma massa tão violenta dessa, a quantidade de energia só pode ser a produzida pela radioatividade. Então, olha aí, pessoal. Bem bonitinho o gráfico, ó, em verde, proporção 1:1. Quem está, olha, na linha azul são os elementos estáveis. Então, eu olho aqui, ó, de um modo assim, bem geral. Se eu tiver 40 prótons, eu devo ter quanto? 50 nêutrons. Aí eu sou estável. Se tiver fora disso, o elemento é radioativo. É isso que a gente chama de estabilidade do núcleo. Acima da faixa, ele tem o quê? Muito nêutron, emite beta. Abaixo da faixa, olha para aí, ele tem o quê, pessoal? Muito próton. Então, ele emite positron ou faz captura eletrônica. Importantíssimo que você entenda isso, para entender basicamente que o elemento é radioativo quando ele tem um núcleo desequilibrado. Guga, e por exemplo, o hidrogênio? O hidrogênio tem 3 elementos isótopos, né? O hidrogênio é hidrogênio comum, deutério e trítio. Por exemplo, o trítio é radioativo, mas o hidrogênio não é. E aí eu considero o hidrogênio elemento radioativo? Não. A gente só considera o elemento químico radioativo quando a sua espécie mais comum é radioativa. Então, embora o trítio seja radioativo, e por que o trítio é radioativo?
Lembre-se, né? Hidrogênio, deutério e trítio, todo mundo aí é hidrogênio. Só que no hidrogênio comum a massa é 1, no deutério a massa é 2 e no trítio a massa é 3. O nome disso é isótopo do hidrogênio, né? São os isótopos. Lembre-se que no hidrogênio, o número atômico dele é 1, a proporção é um próton para um nêutron. Então, só o trítio que está fora da proporção. Porque como ele tem massa 3, o número atômico é 1, então ele tem o quê? 2 nêutrons. Então, se ele tem 2 nêutrons e um próton, ele é radioativo. Só que ele tem em menor quantidade na natureza. Tem bem pouquinho. Então, ele não é o isótopo mais abundante. Como ele não é o isótopo mais abundante, eu não considero o hidrogênio um elemento radioativo. Então, pessoal, a gente já sabe que a radioatividade é um fenômeno do núcleo. Outra coisa que a gente já sabe é que a radioatividade, fenômeno do núcleo, é dada pelo equilíbrio entre prótons e nêutrons. Até 20 prótons, esse equilíbrio deve ser dado como um próton para um nêutron. Muito bem. Acima disso, a gente tem que analisar a faixa de estabilidade. Segunda coisa importantíssima de lembrar agora: o elemento só é radioativo se seu isótopo mais comum, mais abundante, for radioativo. E agora, não esquece, a energia nuclear é uma forma de energia limpa. Exatamente. Aí muita gente me diz, pô, mas como é energia limpa se ela produz lixo? Vê, pessoal, o conceito de energia limpa é aquela que não produz gás que é poluente. E ela não produz nenhum gás poluente, não. Tá? Então, ela independe, olha, tem vantagens, ela independe das condições ambientais, ela não precisa que tenha um lugar de chuva, um lugar de sol, nada disso, né? A quantidade de lixo é pequena, embora o lixo seja ativo, seja radioativo, não pode ser jogado em qualquer lugar, não, tá? Mas tem esse detalhe. A poluição praticamente inexistente e ela não ocupa grandes áreas, né? Aí você pode dizer, sim, Gustavo, mas olha, ela tem um alto custo de produção. Tem, isso é uma desvantagem. Tem risco de acidente, grande desvantagem. Basta lembrar de Chernobyl. Mas lembre-se, a energia nuclear é energia limpa. Gustavo, por quê? Porque não produz gás, que causa problemas ambientais. Não produz CO2, não produz CO. Ah, mas tem outros problemas. Tem vários, mas não é energia suja, é energia limpa. Certo? Então, uma energia que vem do núcleo. E esse núcleo instável, quando ele se quebra, o que é que acontece? Ele libera radiação e partícula. A radiação que ele libera é alfa, beta e gama, que apenas alfa e beta são partículas. Gama não é partícula, porque gama nem tem massa, nem tem carga. Tá certo? Então, pessoal, Rutherford e Thomson reconhecem as partículas alfa e beta e por lá descobriu os raios gama. Olha que interessante. Então você tem aqui, ó, a radiação alfa, que ela é positiva, então ela é atraída para a placa negativa. Beta, que é negativa, então é atraída para a placa positiva. E gama, que vai e passa direto. Não tem nem carga, nem tem massa. Lembre-se, é importante que você lembre isso. A radiação alfa tem massa 4 e carga 2. Ela é semelhante ao núcleo do gás hélio. Exatamente. Também é a mais pesada. Como é a mais pesada, ela tem um menor poder de andar no ar, de caminhar no ar, de penetrar no ar. Chegou na palavra certa. Ela tem um menor poder penetrante. No entanto, quando ela vai passando, vai levando tudo ao seu redor. Então, ela tem um alto poder ionizante. Olha que interessante. Imagine que eu tenho aqui um elemento e o número atômico desse elemento, vou botar aqui um elemento qualquer X, número atômico dele 98 e número de massa 238. Se ele emite uma radiação alfa, alfa é 4,2, tá bom? Segundo a lei de Soddy, o que é que acontece? Ele se transforma em outro, chamado de Y. A massa diminui 4 unidades, então vai ficar 238 menos 4,
234. E a carga diminui de 2 unidades. 98 menos 2, 96. Então, ao emitir uma partícula alfa, a massa diminui de quanto? De 4, e a carga diminui de 2. Ele vai ficando mais leve, tá vendo? Ele vai buscando a estabilidade. Isso é a lei de Soddy. Pessoal, um elemento, ao emitir uma partícula alfa, sua massa diminui de 4 unidades, sua carga diminui de 2. Essa transmutação mexe na carga. Então, o elemento se transmuta em outro. Exatamente. Vem cá. Vê, pessoal. Olha aí. Vê que legal. X, aqui o elemento, AZ, quando ele emite, ó, a massa diminui de 4 e a carga diminuiu em 2 unidades, tá? Outra coisa aqui eu posso mostrar de um modo maior, né? Olha, o núcleo emitiu alfa. Quando sai a partícula alfa, o que é que fica, pessoal? Ela é considerada uma partícula pesadona, né? Tem massa 4 unidades e carga 2. Então, ó, o elemento diminui 4 na massa, 2 na carga. E por que emite gama, Gustavo? Pessoal, geralmente é assim. Quando se emite alfa e gama. Quando se emite beta e gama. Não vai se emitir alfa e beta ao mesmo tempo. Agora, olha bem. E o elemento ao emitir beta? Quando ele emite beta, olha aqui, ó. Não mexe na massa, mas a carga aumenta de unidade, chamada lei de Soddy e Fadians. Então, a radiação beta são elétrons em alta velocidade emitidos do núcleo. Elétrons emitidos do núcleo, isso mesmo, é o que você acabou de ouvir. A partícula beta, ela é um elétron emitido do núcleo. Ah, Gustavo, aprendi tudo errado na minha vida. Não, que drama é esse? Aprendeu não. Pessoal, existe uma coisa linda de você aprender agora. A partícula beta, ela é explicada, olha aí, ó, o elemento emite beta, ele se transforma o quê? A massa não mexe, mas a carga aumenta de 1 unidade. E aí você vai entender que o que explica a beta é a hipótese de Fermi. Por que beta vem do núcleo se no núcleo não tem ninguém que é beta, nem negativo, nem elétron, nem nada? Não, mas no núcleo tem o nêutron. Preste atenção, o núcleo tem próton e nêutron. Próton positivo, nêutron sem carga. E como é que sai beta daí de dentro? É porque o nêutron é como se ele fosse, pessoal. Olha, logicamente eu estou fazendo uma imagem, né? É como se ele fosse uma caixinha onde dentro dele tem um próton e um elétron. Por isso que ele é nêutron. Quando ele quebra, ele quem? O nêutron, ele quebra, ó, sai o elétron viajadíssimo, beta, e fica no núcleo o próton. Por isso que aumentou na carga. Foi isso que Enrico Fermi mostrou. A emissão de uma partícula beta ocorre quando um nêutron instável, porque é um núcleo instável, no interior do núcleo atômico se desintegra, liberando um próton e o elétron, que é a partícula beta em si. Então, ó, nêutron, isso aqui é de um modo geral, né? Beta, próton e uma quantidade de energia chamada neutrino. Então, você já sabe agora que as radiações todas saem do núcleo, né? Alfa é barradinha por uma folha de papel, porque alfa é pesado. Então o bichinho lá vem, parou. Beta já anda um pouquinho mais, é barrado pelo alumínio. E gama sai virado no miliquento, porque gama nem tem massa, nem tem carga. Então gama tem o maior poder penetrante. No entanto, ioniza muito pouco. Então, pessoal, não esquece, tá? Alfa, menor poder penetrante, maior poder ionizante. Gama, menor poder ionizante, maior poder penetrante. Interessante da gente lembrar isso aí, tá? Gustavo, e o que é meia-vida? Pô, pessoal, perfeita pergunta. Meia-vida, o período de semidesintegração. É o tempo necessário para que uma amostra se reduza à metade. A meia-vida de um elemento é o tempo para que a amostra, a quantidade, se reduza à metade. Entenda, fatores físicos não alteram o tempo de meia-vida. Ah,
Coloca na geladeira, coloque não adianta não, tá? Não, temperatura, pressão, nada. Fatores físicos não alteram a meia-vida, tá bom? Cada elemento tem sua meia-vida. Olha aí, o urânio, 7,1 vezes 10 a 8 anos. O astato, 10 a menos 4 segundos. Ó, o tálio, 4,78 minutos. Cada elemento tem sua meia-vida. A meia-vida é uma exponencial, né? O elemento tem parte de 100%, passou a meia-vida tem 50%, passou a meia-vida tem 25%, e ele vai reduzindo a metade no seu tempo, tá? Então, tempo de meia-vida é o tempo necessário para que uma amostra reduza a metade. Aqui, ó, parti com a massa de 20, cheguei a 10. Em quanto tempo? 30 anos. Então, o tempo de meia-vida é 30 anos dessa amostra. É o tempo para que a amostra se reduza à metade. Pessoal, matematicamente, a gente vai tendo um APG decrescente, né? M0, M0 sobre 2, M0 sobre 4, e assim até ter X desintegrações, onde eu chamo que a massa final é a massa inicial sobre 2 elevado a X. Então, você tem aqui arrumando que 2 elevado a X é a massa inicial sobre a massa final. E quem é X, Gustavo? Pessoal, X é o número de vezes que decaiu. X é o tempo total sobre o tempo de meia-vida. Outra coisa importante que a gente precisa saber é a velocidade de desintegração. A velocidade de desintegração é a relação entre a quantidade de átomos num certo intervalo de tempo, tá? Então, pessoal, é o ΔN, variação do número de átomos, sobre ΔT, variação do tempo. Então, para isso, a gente vai entender agora o que é a constante radioativa. Tu vai adorar ver. 1 sobre 1.400. O quê? Vamos ver. Ano a menos 1. O que é isso? O que é a constante radioativa? Pessoal, essa constante que a gente colocou aí, logicamente é uma constante imaginária, né? Isso aqui quer dizer que em uma amostra de 1.400 átomos, um se desintegra a cada ano. Então, ó, a constante do isótopo do rádio indica que ao longo de um ano, apenas um átomo dentre 1.400 sofre desintegração. Isso aqui é do rádio, tá? Não é hipotética, não. Então, pessoal, qual é o tempo para que essa amostra acabe? Se é um átomo a cada ano, e eu tenho 1.400 átomos, então 1.400 anos é a minha vida média. O conceito de vida média é igual ao conceito de vida média da população. A população nordestina morre, em média, aos 70 anos. Vai todo mundo morrer aos 70 anos? Não, né? Isso é a média. Então, aqui, ó, 1.400 anos é a vida média. Porque um átomo se desintegrou no primeiro ano, um no segundo, um no centésimo. Está entendendo? Demorou 1.400 para desintegrar todos. Mas um foi no começo, um foi no meio e um foi no fim, por ali vai. Então, é na média. Eu posso dizer que a constante radioativa é o inverso da vida média. É o inverso da vida média. Guarda esse dado. É o inverso da vida média. Guarda esse dado, tá? Então, e vida média é o quê? É uma propriedade que indica o tempo necessário que os átomos de um certo isótopo levam para se desintegrar. Pessoal, a vida média é um valor estatístico, tá? A vida média é o tempo de meia-vida sobre 0,7. Infelizmente, essa expressão não pode ser deduzida. Ela precisa de cálculos do ensino superior. Oxi, para que dá aí? Acontece, é bom tu aprender, guarda aí, tá? Se tiver curiosidade, eu vou fazer uma aula só explicando essa constante. Mas tem que saber cálculo um pouquinho, tá? E aí eu queria falar de algumas coisas importantes. Por exemplo, aprende aí o que é atividade. Ah, esse elemento tem uma atividade. Atividade de um radionuclídeo é a quantidade que exprime o grau de radioatividade ou potencial, pessoal, ou potencial de produção de radiação de uma determinada quantidade de material radioativo. Então, tem muita atividade, sai junto, é perigoso, tá? E essa atividade, ela é medida numa unidade chamada Curie, em homenagem a Marie e a Pierre Curie, né? Então, pessoal, originalmente ela foi definida como a quantidade de material radioativo que se desintegra, olha que legal,
com a mesma velocidade que 1 grama de rádio puro, rádio e polônio, os elementos envolvidos na experiência de Marie Curie, na descoberta dela, né? Então, pessoal, mais agora, mais um tempo para cá, mais rigorosamente, né? Como a quantidade de material em que desintegra 3,7 vezes 10 elevado a 10 átomos por segundo. Então, um Curie equivale a 37 gigabecqueréis. Pô, Gustavo, eu tenho que decorar isso? Não, você tem que saber. A atividade é a quantidade de átomos que desintegram num certo tempo, tá? Então, pessoal, 1 becquerel a gente chama de DPS, desintegração por segundo, tá? Uma desintegração por segundo é 1 becquerel. Então, não esquece, quanto maior for a quantidade em becquerels, maior a intensidade radioativa daquele elemento, pior ele é. Vamos fazer um exercíciozinho aqui para melhorar a nossa teoria. Veja, ele diz, a lidocaína é um anestésico local que tem meia-vida de 90 minutos. Olha, a meia-vida dele é 90 minutos. Sendo muito utilizado em procedimentos odontológicos simples. Em geral, após um tempo total de 4,5 horas de sua aplicação, o paciente não sente mais os efeitos anestésicos da droga, mas ainda há uma quantidade desta na corrente sanguínea. A cidade alternativa que apresenta o percentual remanescente de lidocaína no sistema vivo após esse tempo de administração. Não posso misturar minuto com hora, né? 90 minutos é 1h30, né? 1h60, 1h30, 90 minutos. Então, quantas vezes ele desintegra? Quem é o X? X é tempo total sobre tempo de meia-vida. X é quanto? 4,5 dividido por 1,5. X é igual a 3, não? Então, 2 elevado a x é quem? Massa inicial, tá? Da lidocaína sobre a massa final. Guga, ele deu a massa inicial? Não, mas ele disse que era 100%, né? E quer saber quanto eu tenho no final. Pronto. Olha aí, é só fazer. A minha massa final é 100 dividido por 2 a terceira, que é 8. Não é verdade? Então, 100 por 8 dá quanto, pessoal? 100 por 8 dá 12,5, certo? Então, só é você chegar aqui e colocar, olha, essa é a quantidade final que eu tenho de lidocaína. Gustavo, tem outra maneira de fazer? Claro. Olha, faz assim. Ele desintegrou quantas vezes? 3 vezes. Então, 100 virou 50, 100% virou 50, que virou 25, que virou 12,5. E aí a questão respondida com 12,5. É bom lembrar que essa questão caiu na prova da UPE, tá? Ela caiu na prova da UPE, para você ter uma ideia de como vem questão de radioatividade. Então vamos lá, vamos marcar. Olha aí, 12,5 para a questão da lidocaína. Interessante, não foi? Então, pessoal, era isso que a gente queria falar hoje inicialmente, então, nessa primeira parte de radioatividade. Beijão. Eita, até daqui a pouco.